Boa noite a todos, me chamo Matheus, sou aluno de pós-graduação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Crescimento Relativo e Maturidade Sexual do Caranguejo Aranha Libina Espinosa, da costa sudeste do Brasil. Bem, a espécie Libina espinosa possui uma distribuição ao longo da costa sudoeste do Oceano Atlântico, desde o Espírito Santo até o sul da Argentina e Uruguai. Pode ser encontrada entre 10 a 130 metros de profundidade e é a terceira espécie mais abundante dentre os braquiuras na região de São Paulo, no litoral de São Paulo. Além disso, há registros dessa espécie como fauna acompanhante pela atividade de pesca de arrasto. Como importância ecológica, caracterizada por ser uma espécie generalista e também predada por polvos e tartarugas, além de possuir uma relação simbiótica com espécies de águas vivas. Nesse sentido, considerando a importância ecológica da espécie associada também com os distúrbios ambientais na região, nossos objetivos foram analisar o crescimento relativo e a maturidade sexual, tanto gonadal quanto morfométrica da espécie. Bem, as amostras biológicas foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2000 na região de Ubatuba. Pós-coletados, as espécies foram levadas para o laboratório, onde foram sexadas e classificadas de acordo com o desenvolvimento gonadal. Algumas dimensões foram mensuradas, dimensões corpóreas, né, como comprimento do cefalotórax, largura do abdômen e também comprimento do quelípado maior. As análises estatísticas foram realizadas nos pacotes como size match para as análises de maturidade e esse pacote para as análises de crescimento relativo. Tudo isso foi performado no R. Bem, no total foram coletados 672 indivíduos, sendo 324 machos e 338 fêmeas. Em relação à maturidade sexual morfométrica e gonadal, percebemos que nos machos houve 3 grupos demográficos, né? Ou 3 morfotipos, os machos adultos, os machos adolescentes e os machos juvenis. Em relação à maturidade sexual morfométrica, estimou-se em 50,1 milímetros. Para as fêmeas, foram passíveis de distinção em 2 grupos, sendo as fêmeas adultas e as fêmeas juvenis. E a maturidade sexual morfométrica estimada em 33,7 milímetros de carapaça. Em relação à maturidade gonadal nos machos, foi de 33,7 e comparada com a maturidade sexual morfométrica, a maturidade gonadal, então, ela antecede a maturidade morfométrica. Enquanto que para as fêmeas, a maturidade gonadal foi estimada em 36,9 milímetros, sendo que a maturidade morfométrica das fêmeas foi de 33,7, ou seja, a maturidade morfométrica e gonadal elas acontecem em tamanhos similares. Em relação ao crescimento relativo nas relações do comprimento do cefalotórax com a largura do quelípado, teve um crescimento alométrico positivo nos machos. E nas fêmeas, destaca-se que, em relação ao comprimento da carapaça com a largura do abdômen, um crescimento isométrico para as fêmeas adultas e alométrico positivo para as fêmeas juvenis. Então, foi evidenciado 3 morfotipos de machos, sendo que esse macho adolescente que caracteriza então a fase pré-puberal é reportado para outras espécies de Majoidia. Algo interessante também no trabalho é que os machos adolescentes eles são gonadalmente maduros, mas imaturos do ponto de vista morfométrico. E isso possibilita a cópula. Isso pode indicar também estratégias reprodutivas distintas para a espécie, comparada com outras, uma vez que esse comportamento ele evita a competição com machos, com outros machos, principalmente os machos adultos. E o crescimento alométrico positivo está associado com a importância do quelípado no momento de cópula e também em comportamento agonístico.
Nas fêmeas foram evidenciadas então as duas fases, juvenis e adultas. Essas fases elas são separadas pela muda puberal, evidenciadas aí por mudanças alométricas em relação ao abdômen e o comprimento do cefalotórax. As fêmeas juvenis elas apresentaram um crescimento alométrico positivo, uma vez que o abdômen está associado com o desenvolvimento dos pleópodos e também pela incubação dos ovos. Essas foram as referências. Eu gostaria de agradecer, então, a organização do evento, à Unesp, ao CNPq, e este é meu e-mail de contato. Obrigado.